Graça e paz a todos. Deus abençoe a sua vida por mais uma vez estar prestigiando este canal, que é um canal dedicado a estudo bíblico, estudos bíblicos no plural, e também a nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. Gloriosa porque ela é um dos grandes canais da igreja para a propagação da palavra de Deus e o ensino. E eu fico feliz por você estar inscrito em nosso canal. E se você não é inscrito ainda, que você possa nos fazer essa gentileza de inscrever-se em nosso canal, curtir os vídeos, compartilhar com seus amigos, se possível ativar o sininho para que nós possamos deixar você ciente quando gravarmos o próximo vídeo e também que você possa abençoar o nosso trabalho, porque realmente dá trabalho gravar esses vídeos, mas o fazemos com todo o prazer. Meus amados, deixa eu olhar aqui que eu tenho um script aqui. Muito bem. Me desculpe, é o pigarro. Nós vamos também agradecer a vocês que têm nos feito convite para que a gente possa ministrar na sua escola bíblica dominical. E para nós é sempre um prazer. Eu não vou ficar aqui dando relações de igreja em que eu tenho ido, que eu já fui, porque não carece. Basta que eu seja agradecido aos irmãos que têm tido confiança na instrumentalidade que Deus nos deu. O nosso tema, então, vamos direto ao ponto desta próxima lição, é a lição de número 6. Esta aqui é a revista, né? A revista que fala sobre a mordomia cristã. E desta vez, uma das coisas que Deus deixou à nossa disposição e em nossas mãos para fazer é a adoração. Por isso nós temos aqui a lição de número 6, a mordomia da adoração. Esta lição aqui, ela está escrita em uma, duas, três, quatro páginas. Mas você também pode ainda adquirir o livro. Este livro aqui, com certeza, as explicações são mais consistentes. E elas têm aqui muito mais páginas, né? Para que você possa também auxiliar a sua lição. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 páginas aqui deste livro sobre a mordomia da adoração. Eu quero informar os irmãos que eu não vou seguir tópico a tópico nesta lição, conforme fiz na última lição, que foi a número 5, porque o meu propósito, o propósito deste canal é dar subsídios. Aqui é a sua base, aqui é o seu alicerce. E eu vou dar apenas alguns tijolinhos para que você possa aí complementar a edificação e a construção do seu estudo. E hoje, gente, vai ser forte. Vai ser forte porque eu vou falar tudo. Não sei se vai dar tempo aqui, porque eu pretendo gravar um vídeo de 30, 40 minutos no máximo, mas você pode também mandar o seu convite para o meu Facebook, porque eu sempre também coloco alguma coisinha a mais, além do que eu coloco aqui. Se não der para gravar em uma parte só, poderei fazer a segunda parte também. Eu tenho aqui bastante esboço, bastante coisa que eu digito, que eu escrevo à mão. Não é? Eu já tenho dado estudo sobre adoração em alguns lugares, inclusive neste estudo dividido em 3 partes, eu falo sobre as mensagens subliminares na música secular, na música mundana, como ela influencia negativamente a mente de um jovem cristão, de um adorador cristão, qual é o propósito de Satanás com essas músicas, o que ela traz de perniciosidade, como ela dita a moda, a linguagem, não é, o comportamento humano. Depois nós temos a segunda parte falando sobre as músicas gospel, até que ponto elas podem ser chamadas de hinos, e quem é que está nesse meio gospel aí, não é? O que é propagado, qual é a real intenção dessa movimentação gospel. E a última parte é a parte da real adoração a Deus. Muito bom, que você pode inclusive levar à sua igreja, nós estamos à disposição. Alguém pergunta assim, irmão Willy, você cobra quanto? Meu irmão, eu não cobro nenhum centavo. Faz 21 anos que eu prego a palavra de Deus, não sou profissional de púlpito, eu tenho trabalho secular, emprego, minha esposa também trabalha, graças a Deus, moramos em casa própria, não pagamos aluguel, ok? Não precisamos, Deus nos chamou para viver cobrando para pregar. Nós estamos sempre à disposição voluntariamente. Agora, é claro, se os irmãos quiserem nos ajudar, irmão,
É bom, porque a gente tem um deslocamento, tem um carro, não é? Vai gasolina no carro, o anjo não põe, não é? E alguém pergunta assim, mas irmão, quanto que é a sua oferta? Irmão, não tem, a gente não estipula valor, aquele que a pessoa sentir no coração para nos abençoar, é bom porque vai nos ajudar. Imagine eu convidar você para almoçar em minha casa, eu dizer, irmão, leve o prato, o garfo e leve a comida também, não é? Então, é bom que a igreja nos ajude, porque isso também vai nos proporcionar mais possibilidade para atender mais lugares. Agora, claro, irmão, nós já fomos em igrejas, em congregações muito humildes, né? Na periferia mesmo, bem periférica mesmo, distante, né? E já fomos em algumas igrejas, inclusive, que o púlpito é uma mesinha com a toalha e com rua de terra. Os irmãos não têm condição nenhuma, nem para gasolina, né? Mas eles também precisam ser edificados e a gente vai com todo prazer, irmãos, com todo prazer, dependendo da região, a linguagem mais simples, para que as pessoas possam entender, irmãos, e o Senhor nos abençoa, não é? Então é assim que nós trabalhamos ao longo do tempo e graças a Deus, e por isso Deus tem nos abençoado. Meus amados, a lição de número 6, intitulada A Mordomia da Adoração, ela tem o seu texto áureo em João, capítulo 4, e o versículo de número 23, muito conhecido e muito pregado nas igrejas. Diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E a verdade prática está dizendo, Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Isso é forte, hein? Leitura bíblica em classe, não vou fazê-la, você vai fazer aí em casa, dá uma pausa aí no seu vídeo, ok? Está em João, capítulo número 4, versículos 19 ao 26. Dá uma pausa aí, faz a leitura e depois você pode continuar vendo este vídeo. Também eu quero informar os irmãos que nós estamos ajudando numa casa de recuperação. Eu vou deixar o link da casa aqui na descrição para que você possa verificar na sua família, entre os seus amigos, se há alguém que está inserido no mundo das drogas, do álcool, dos entorpecentes. Se você quer ajudar, entre em contato conosco para que a gente possa ver o que nós podemos fazer, ok? Lá você vai ter nesse link aí a visão da casa, os vídeos, como é feito o trabalho, não é? Uma casa evangélica, e nós temos culto lá pela manhã e pela noite, todos os dias também. Meus amados, nós lemos aqui então este versículo do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 24, versículo 23 e capítulo 4, versículos 23 e 24. E eu tenho percebido, meus amados irmãos, que nós estamos numa época em que a palavra adoração ela tem sido banalizada. Banalizada. A gente que vem de lá de trás, de muito tempo, a gente sabe o que é adoração. Crentes daí de 25, 30, 40, 50 anos atrás sabe o que é adoração. Mas hoje as coisas mudaram e eu fico muito preocupado com os novos crentes, porque eles perderam o referencial do que é verdadeiramente a adoração. E o diabo tem se aproveitado disso de uma forma, porque ele tem trazido muitas distorções, mormente agora com esse crescimento desse movimento gospel, não é? Que na verdade se tornou quase que praticamente um entretenimento, não é? E ele tem se aproveitado disso. E nós estamos vendo aí, meus amados irmãos, inclusive a leitura foi feita aqui em João capítulo 4, naquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, e ali houve um diálogo entre eles, embora Jesus sendo judeu e a mulher sendo samaritana, havia uma barreira entre samaritanos e judeus por questões históricas, mas o certo é que Jesus mostrou para aquela mulher o que era a verdadeira adoração, a adoração genuína. E nós precisamos então falar sobre o local da adoração, que inclusive está na revista, não é? Ele começa fazendo a seguinte introdução. Adoração vem do latim adoratione, adorationem,
No sentido etimológico, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Olha que interessante. O culto é prestado a uma divindade. Não é um culto antropocêntrico, em que o centro das atenções é o homem. Isso chama-se culto antropocêntrico. Mas o culto, ele é direcionado a uma divindade, no nosso caso, que é Deus, o Deus Jeová. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em 3 pessoas distintas na Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós estamos então vendo não só a banalização da palavra adoração, mas também do ato da adoração, né? Agora, a Bíblia, por exemplo, ela nos dá uma visão. Quem era Lúcifer? Por que falar de Lúcifer se nessa lição não está falando de Lúcifer? Calma, estou fazendo uma introdução ainda. Primeiro, né? O que ele tem a ver com essa mensagem aqui? Gente, o diabo tem ódio de todos aqueles que prestam adoração a Deus, daqueles que rendem adoração a Deus. Tanto é que em Mateus capítulo 4, numa das 3 investidas que ele faz contra Jesus, ele sugestiona que Jesus se prostre de joelho e o adore. Ele tem carência de adoração, de ser adorado, não é? Então veja que você vai ver essa passagem lá, por exemplo, em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15. Nesta passagem de Isaías 14, 12 a 15, é claro que o texto está se referindo ao rei da Babilônia, que foi rebaixado depois de se exaltar, e ali percebe-se uma aplicação clara a Satanás. Eu queria que você desse uma pausa no vídeo aí e você lesse Isaías capítulo 14, versículo... Vamos ler, gente. Eu não vou pedir para você dar uma pausa, não. Vamos ver. Vamos ver. Isso é subsídio, tá, gente? Subsídio para a sua lição. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Diz assim, olha: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então repito que esse texto aqui se refere ao rei da Babilônia, mas depois de se exaltar, ele foi rebaixado, e se percebe aqui uma alusão ao diabo, uma alusão a Satanás. Então veja, quem era Lúcifer? Por que ele odeia o louvor e a adoração e o adorador? Não é? Nós podemos também acompanhar Ezequiel capítulo 28, versículo 13 a 17, que eu vou fazer questão de ler também. Ezequiel 28, se você quiser anotar a referência para dar uma incrementada aí na sua aula, ou você mesmo que é aluno, que esteja querendo aí um pouquinho mais de consistência para a sua aula. 28:13 diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, olha a roupa dele como era, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Então aqui, claro, que é uma mistura de uma alusão a um homem, que é o rei de Tiro, que era o Itobaal II, certo? Mas dentro deste texto também tem a alusão a Satanás. Porque eu acabei de ler aqui, fostes criado. Nós nascemos de uma mulher. Satanás, como anjo de luz, ele foi criado. Tu eras, olha aqui, ó, isso aqui não é referência a homem, é a um ser celestial. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Aqui já é uma referência humana. Veja como às vezes é difícil distinguir o divino do humano. Agora aqui já se refere ao rei de Tiro, mas também que pelo seu comportamento é uma alusão a Satanás. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Não é? Elevou-te o coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
Então aqui também, quando ele em Isaías se referia ao rei de Babilônia, e aqui se refere em Ezequiel ao rei de Tiro, que a sua queda foi, não é, motivada por arrogância, orgulho, e também aí reflete a queda de qualquer homem orgulhoso, aludindo à pessoa de Satanás, antes Lúcifer. Muito bem, e a gente vê aqui, por exemplo, a palavra Lúcifer no hebraico significa reluzente. O que ele perdeu? Foi lançado dos céus abaixo. Deixou aquele lugar de glória, de resplendor, que Paulo disse que ele não tinha palavras para explicar e não chegava ao coração do homem aquilo que ele viu. Não há palavras humanas para descrever a glória, o resplendor, o contexto do interior do céu, onde a igreja um dia vai habitar. Certo? Então veja a sua fúria contra aqueles que adoram a Deus. Entendeu? Porque eu fiz toda essa citação de Satanás. Veja o seu ódio contra você e contra mim, quando apesar das provas, apesar das lutas, eu e você chegamos na casa do Senhor e nós abrimos a boca para adorar ao nome de Jesus, para glorificar ao nome do Senhor, apesar dos embates da vida, apesar de tantas perdas que alguns de nós temos, mas nós temos a graça e a força de glorificar ao nome de Jesus e abrir a nossa boca para render a Ele graças. Esta é a fúria dele. E o motivo, então, muitas vezes ele acaba utilizando-se da música só que de uma forma distorcida, para mudar o foco da adoração que é Deus. Eu quero aqui escolher uma página que é bem propícia aqui desse estudo, não é? Eu tenho que pular muita coisa aqui. E uma das coisas que eu anotei aqui é que nós estamos vendo aí, irmãos, como o Brasil tem, parece que dado ênfase e combustível para essa propagação desse movimento gospel. Não é à toa que a Rede Globo, não é? Ela criou uma TV infame, uma TV pornográfica, uma TV que se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, não é? Mas criaram o Festival Promessas. Olha só, não é? O selo deles lá eu esqueci agora, a Som Livre, a Som Livre. Muitos cantores foram convidados e migraram para a Som Livre a troco de dinheiro. E quantos evangélicos, me permita a expressão, tá? Não me levem a mal, mas quanto evangélico bobo, achando que a Globo está abrindo a porta para o evangelho. Na verdade, ela está abrindo a porta para os evangélicos água com açúcar, reféns de Mamon e da fama. Se a Globo realmente estivesse abrindo as portas para o evangelho, tinha programa evangélico lá. Não tinha seriados, novelas e filmes satirizando e usando de chacota com o contexto cristão. Tinha entrevistas, não é? E tinham boas reportagens com este movimento cristão, com este extrato social que tanto tem beneficiado a sociedade. Mas eles não fazem isso. Eles querem apenas aquelas pessoas que no mundo gospel têm fama para transformar isso em dinheiro, não é? E eles alavancarem as carreiras dessas pessoas que já se entregaram ao Deus Mamon. São adoradores com A minúsculos. Essas pessoas, quando vão nos shows por aí, eles não falam das boas novas de salvação. Se limita a dizer, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Isso os católicos fazem melhor do que nós. É só olhar lá o show do Padre Marcelo, não é? Não pregam renúncia, não pregam arrependimento, não falam sobre a cruz, não falam sobre o céu, não passam de artistas religiosos. Não passam de artistas religiosos. Tem um outro programa aí. Alô, pega o banquinho aí. Alô, ei, pra quem você tira o chapéu? Você sabe do que eu tô falando, né? Já começou também, né, a fazer bastante trabalho aí com cantores gospel. E você não vê esse povo fazendo uma introdução ali, falando de Jesus e dizer para a plateia, olha, vocês precisam conhecer a Jesus. O verdadeiro Jesus que é o caminho, não. Se limitam a cantar, tudo gira em torno de dinheiro. Estou falando de adoração, mordomia de adoração. Isso não está na revista, é subsídio para a sua aula. Não é? E aí, muitos destes
que já não estão mais fazendo sucesso lá no mundo, já não estão mais fazendo sucesso ganhando dinheiro com a sua música secular, se convertem, entre aspas, passam para o nosso lado e começam a cantar música gospel com todos aqueles trejeitos, não abandona o seu estilo, não abandona a sua forma de se apresentar, até porque temem ser esquecidos. E aí eu olho para a Bíblia e vejo 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, mas simplesmente eles fazem uma reforma externa, uma pequena reforma no seu linguajar, mudam o foco do estilo musical, e a gente vê que essas pessoas nunca se sentaram no banquinho da escola bíblica dominical, não passaram por um processo de discipulado. São mercenários que se deixam alugar. São pessoas que a gente não sabe quem são seus pastores. Alguns, inclusive, viram pastores da noite para o dia e começam a cantar e fazer show por aí. E aí, quando você vai contratar esses pseudo-adoradores, você tem que ver as exigências que eles fazem. Valores exorbitantes, valores absurdos. Alguns escolhem onde querem cantar. Se forem cidades pequenas, eles não vão. Eles querem cidades que são mais polos, que têm mais visibilidade dentro do estado, né? Fazem exigências que nem Jesus, nem Paulo ou os apóstolos fizeram. E só levam essa vida de luxo porque tem quem os aplaudam e sustente os seus mimos. São minis deuses. Aí você vê o ambiente de show, aquela gritaria, aquela correria para ver se com um pedaço de papel, para ver se consegue um rabisco no papel ou na capa do DVD ou do CD. Uma tietagem tremenda. Alguns outros pseudo-adoradores montam fã-clubes para essa gente e faz um altarzinho no quarto lá para eles. E aí, gente, o ambiente que deveria ser de adoração se torna um ambiente antropocêntrico, porque as pessoas não vão lá para adorar, elas vão lá para ver o seu ídolo. Eu me lembro que uma vez uma cantora veio numa igreja aqui próxima, uma igreja com a irmã, e eu fui lá nesse culto. Na verdade eu nem sabia que essa cantora ia, era um culto de festividade, resolvi, sabia que naquele dia da semana tinha culto naquela igreja, mas não sabia que era festividade. Falei, bom, não tem culto na minha congregação, vou no outro ministério que tem culto lá hoje, eu não quero ficar à toa aqui, eu quero ir para a igreja. Chegou lá na festividade, a moça chegou, era quase na metade do culto, e eu estava sentado, quando eu olhei para ver aquele alvoroço na igreja, todo mundo olhando para trás, já foi gente ficando em pé, o com máquina fotográfica na mão. Quando eu olho, a cantora veio no meio da igreja com a comitiva dela, com o marido, passou no meio do corredor, o irmão já estava pregando, ela ia cantar antes da mensagem, ela chegou, já o irmão já tinha iniciado a pregação. A gente vê até o pregador, parece que se desconcerta na hora da mensagem, sentou lá. Aí começou aquela tietagem, um vai, senta do lado e tira foto. Porque agora eles, as tietes, elas estão tão atrevidas que elas nem pedem licença para tirar foto. Ela já chega na pessoa, já põe a mão, já põe o celular assim, ó, e já tira a foto. E aí aquela coisa toda, aquele alvoroço, e quando a mulher foi cantar, aquela turma, aquele monte de gente tirando foto. E quando acabou o culto, aquela curriola atrás, eu falei, meu Deus do céu, Jesus desaparece do culto. Isso não é adorador, isso é fanático. Isso é fanático, isso é fanatismo, não é? Então veja que esse é o ambiente. Agora você imagina o ambiente dos shows, aquele pula-pula, fumacinha colorida, não é? Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, aquela gritaria e tal. No meu entender, o Espírito Santo passa longe desses lugares. Se você acha que eu sou quadrado, então veja. E outra coisa, nós estamos vivendo a época dos troféus, não é? Nós estamos vivendo a época dos troféus. Sabe qual era o troféu dos irmãos da igreja primitiva? Era a cruz. Era aqueles que morriam nas arenas. Alguns deles cantando de louvores a Deus, enquanto as feras se aproximavam para despedaçá-los. Nós estamos vendo o evangelho sem choro, sem lágrimas,
sem renúncia, sem arrependimento. Hoje é a época do glamour das estrelas. Essa gente não sabe o que é adoração. Não há a doxologia, mas sim, não é? Adoração a pessoas. Você quer ver uma coisa? Faça uma campanha na sua igreja, querido pastor, e coloque uma faixa este mês, campanha de oração e palavra. 1 hora de oração, 1 hora de palavra. Verifique lá quantas pessoas vão. Agora coloque uma faixa bem grande e o nome de um cantor ou de uma cantora famosa, para você ver se a CET não vai ter que vir fechar a rua, porque não vai caber de gente. Que inclusive vão convidar muitas pessoas e todo mundo estará com as suas máquinas fotográficas em riste para ver o ídolo cantar. As pessoas têm desprezado a palavra. As pessoas têm desprezado o Deus da palavra. O que as pessoas querem é entretenimento. Pois é. E a letra das músicas? E as letras das músicas? Eu não vou ter tempo para colocar aqui, mas eu vou gravar um vídeo, não é? Eu quero que você fique atento aí, em breve, sobre as letras e as heresias que tem na chamada música gospel. Aí, meus amados irmãos, não é? É que a gente vê aquele versículo que está em Amós capítulo 5, versículo 21. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Você sabe como é que esses adoradores hoje compõem suas músicas? Alguns deles com cigarrão na boca. Contratam, inclusive, compositores secular. Peninha, por exemplo, o cantor Peninha, fez música aí pro J Neto. Fez músicas para vários cantores aí. Aquele Michael Sullivan fez música fazia música pro Tim Maia e fez também pro Marcos Nascimento. Muita dessa geração gospel aí fabrica suas músicas sentado com um uísque na mão, com um copo de bebida. Não tem nada com Deus. Nada com Deus. Certo? E a gente vê como é que os irmãos antigos compunham as músicas. Aliás, tem um hino na harpa que é o 126 que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em momentos de tribulação, na agrura, no momento de sofrimento, no fogo da prova. Alguns desses irmãos presos injustamente por pregar o evangelho receberam composição direto de Deus com a inspiração do Espírito Santo, hinos que nós cantamos hoje há 30, 40, 50 anos e eles não ficam velhos. Isso é adoração. Mas hoje está difícil. Um tempo atrás, um ex-cantor mundano, que agora se diz convertido, foi no programa Altas Horas do Serginho Groisman e disse assim: agora eu sou levita. E esse povo acha que é só cantar e tocar que é levita. Olha, eu não vou ter tempo aqui para explicar o que era um levita, as suas funções, a liturgia de culto. Eu precisaria de no mínimo mais 1 hora para explicar. Mas resumindo aqui, Levi foi o terceiro filho de Jacó com Lia. Quando Josué conduziu os israelitas da terra de Canaã, os levitas foram a única tribo israelita que recebeu cidades, mas não foram autorizados a serem proprietários da terra, porque o Senhor era a herança deles. Então os levitas de hoje deveriam viver somente de ofertas, sem cobrança de cachê absurdo e sem viverem no luxo, não é? Então veja, gente, que nós estamos numa época difícil, numa época complicada, em que as pessoas estão confundindo adoração e adorador com todo esse entretenimento gospel, com esse movimento gospel, né? Então, eu quero dizer, meu querido irmão, que muitas dessas músicas aí, e dessas adorações, e desses shows e dessa bagunça que é promovida em nome de Deus, Deus nem recebe. Deus nem aspira como cheiro suave. Algum tempo atrás, tem um conjunto aí que canta igualzinho o Roupa Nova. Eles foram no show aí e o pastor
programador daquele evento, ele pediu que o grupo, a banda, fizesse uma oração antes de iniciar o show. E aí o vocalista disse: nós não viemos aqui para orar, nós viemos aqui para cantar. Então falta prazer de ser adorador. Agora talvez minha querida irmã, meu querido irmão, talvez minha irmã esteja lá no tanque, lavando roupa, não é? E talvez tenha até aquela voz de taquara rachada, ou parece até aquela voz daquelas bonecas a pilha, não importa. Se você está na máquina de lavar, na cozinha, na pia, e se você às vezes está até com o coração angustiado, mas está cantando, mas vem de dentro, tenha certeza que Deus se inclina para respirar como cheiro suave. Meus amados, o vídeo já está com 30 minutos, para que eu comecei a falar agora. Mas eu vou gravar uma segunda parte. Fica de olho aí, tá bom? Eu quero gravar uma segunda parte, e essa segunda parte eu quero mostrar o que é o louvor a Deus, não é? Qual é o propósito do louvor a Deus. E eu tenho certeza que esta aula vai ser muito boa, esses subsídios para que você passe para os seus alunos. Tá bom, meu amado? Vou ficar nesses 30 minutos aqui. Fique no aguardo, que eu vou gravar o número 2 para dar uma incrementada. E eu tenho muito mais coisas para falar aqui. E vai ser forte. Vai ser forte. Deus abençoe.